Olá, estamos em nova transmissão online das palestras públicas promovida pela Associação Espírita Teresa d'Ávila. Sejam todos bem-vindos. Vamos passar a leitura da mensagem e posteriormente a prece. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quando cruzou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagavam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentileza fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombaria e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o melhor Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Elevando o nosso pensamento a Deus e a nosso Mestre Jesus, solicitando a bênção da nossa mentora Teresa d'Ávila e de nossos amigos espirituais, iniciamos nesta nova oportunidade mais um estudo, trazendo os ensinamentos, os exemplos do nosso querido Mestre Jesus. Que as pessoas que estejam assistindo a esse vídeo recebam os fluidos positivos dessa Irmandade Suprema e possam assimilar o tema que hoje foi proposto. Que possamos, com tranquilidade, assimilar e trazer para nossa mente e nosso coração os ensinamentos edificantes que serão expostos no dia de hoje. Que assim seja. Bem, nessa oportunidade, recebemos como tema para ser desenvolvido: atirai a primeira pedra aquele que não tiver pecados, e que está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 4 a 15, e convidamos a todos que
posteriormente à palestra, possam ir até o livro, até o Evangelho segundo o Espiritismo, e ler na íntegra toda esta passagem. Bem, somente no título nós vamos encontrar profundas reflexões. Uma se encontra em pedras e a outra é o que representa atirar a primeira pedra. Quando Jesus esteve conosco, naquela época, os judeus tinham a lei da lapidação. Todas as pessoas criminosas ou que transgredissem de alguma forma as leis da sociedade eram apedrejadas, iam à morte por apedrejamento. E também isso não acontecia somente entre os judeus. Então, nós temos também que entre os romanos esta prática também era bastante recorrente. E um exemplo está em Estevão, que teve a sua morte por apedrejamento por uma ordem de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, após convertido para Paulo, após convertido ao cristianismo, ele também recebe inúmeras vezes o apedrejamento, como nós ouvimos na própria mensagem de abertura. E isso, de alguma maneira, nos faz pensar, nos faz refletir nas questões da lei de causa e efeito. Mas vamos voltar à época de Jesus. Jesus, estando na praça, ele é abordado por um grupo de judeus, moços e velhos, levando a mulher adúltera para o apedrejamento, uma vez que ela tinha cometido o adultério, e o adultério era um crime. E eles questionam a Jesus sobre qual o seu pensamento sobre aquilo. E Jesus, voltando-se para ele, após ter escrito no chão várias palavras, ele simplesmente diz: atirai a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E em silêncio, os judeus que ali estavam, o grupo que ali estava, foi se retirando, primeiramente os mais velhos e finalmente os mais moços. E aqui é importante que a gente possa refletir sobre por que é que os mais velhos saíram primeiramente. Pode-se pensar que as pessoas mais idosas são aquelas que, por terem vivenciado, por terem mais tempo de vida, tenham cometido mais pecados. Mas também nós podemos entender que muitas dessas pessoas podem ter muito mais experiências e ter realizado mais reflexões. E diante de tudo isso, eles entenderam o que é que eles realmente estavam fazendo. Assim nós podemos entender que Jesus, naquele momento que ele interfere no apedrejamento da mulher adúltera, ele não evita apenas a morte, mas ele traz também para a reflexão a questão que é preciso cada um pensar. Como é que nós realizamos os nossos julgamentos e até mesmo condenamos as pessoas? O que são essas pedras? Naquela época eram pedras físicas, pedras que eram materializadas. E hoje nós podemos pensar de uma forma bastante importante que existem pedras simbólicas, como o orgulho, a vaidade, a agressão, a violência. E nós constantemente estamos utilizando dessas pedras em todos os locais, contra os nossos familiares, contra os nossos colegas de trabalho, no trânsito, contra nós mesmos, em atitudes de
autossabotagem, de até mesmo ficar nos agredindo diante de uma determinada situação, sem que nós tenhamos autoridade moral para fazer determinados julgamentos e determinadas condenações. Sônia, e esse aspecto, essa passagem de Jesus, nos traz também lembranças que, infelizmente, mesmo passado 2000 anos, essa lei da lapidação ainda existe em muitos países do Oriente Médio, no Irã, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, no Sudão. E a lei, em alguns países, tem sofrido a influência, o pedido, a clemência de várias vozes que defendem os direitos humanos, principalmente das mulheres, para que essas leis sejam revogadas, sejam extintas. Mas, por enquanto, há apenas a diminuição, muitas vezes a própria diminuição, Mas, por exemplo, no Irã, essa lei ainda continua e existe, segundo eles, uma chance, que a justiça de lá dá, uma chance entre aspas, de os condenados se salvarem. Por exemplo, a mulher, ela é enterrada na areia antes do começo do apedrejamento, a mulher é enterrada até os ombros. E o homem, que cometeu o crime, principalmente crime de adultério, é enterrado até a cintura. Então, ao iniciar o apedrejamento, eles recebem essa chance de tentar se salvar. E se conseguirem sair da terra, eles estão salvos. Só que é praticamente impossível, as pessoas enterradas nessa altura, mesmo o homem até a cintura, sobreviverem ao apedrejamento enquanto tentam sair da terra. E hoje em dia, nos países ocidentais, nós ainda vemos, pelo nosso primitivismo espiritual, muitos apedrejamentos, mas não no modo tradicional. São os chamados linchamentos. Principalmente nós aqui do Brasil já podemos ter assistido algum pela televisão, de bandidos, de pivetes que foram pegos roubando alguém e foram agarrados pelos populares, amarrados num poste, numa árvore, e linchados, apedrejados, recebendo pauladas até a morte. Ou seja, em 2000 anos, boa parte da humanidade ainda não evoluiu muito e quer usar a famosa lei de Talião de fazer a justiça com suas próprias mãos. E outra forma de linchamento, essa bem mais contemporânea, são os linchamentos pelas redes sociais de pessoas que simplesmente, às vezes, colocam sua opinião contrária a algum grupo que fica incomodado com essa opinião. E são artistas, políticos, pessoas que possam ter algum nível de celebridade, que são massacradas. Massacradas na mídia social, que muitas vezes ou vão parar em psicólogos ou acabam se suicidando por causa desse linchamento cibernético. Não é isso mesmo, senhor?
É verdade, Eduardo. Muitas vezes nós estamos utilizando muitos julgamentos e muitas formas de agir para com o outro de uma forma bastante primitiva, bastante dura, bastante difícil, não é? Então, cabe nós fazermos um questionamento. Por que é que nós temos a necessidade de apedrejar, de jogar simbolicamente as nossas revoltas, as nossas questões sentimentais e emocionais em relação a outra pessoa ou em relação a nós mesmos? E o que é que nós estamos fazendo com as pedras que nós estamos recebendo? Porque muitas vezes nós também somos apedrejados quando pensamos de uma forma diferenciada. O outro não gosta, não é? E de alguma maneira vem e a sua maneira de nos mostrar ou de mostrar a sua insatisfação para conosco é justamente apedrejando simbolicamente. E há uma grande questão no título dessa nossa palestra aqui realizada, que é o Atirai a Primeira Pedra. Quantas vezes existem muitas pessoas que gostariam de tomar uma determinada atitude, mas não têm coragem. Então, elas esperam que alguém tome a iniciativa e naquele momento em que alguém toma uma iniciativa de apedrejar, de julgar, de condenar, de agredir outra pessoa, eles pegam e seguem o caminho, eles vão atrás. Né? É como se uma comporta se abrisse e toda a água vem e submerge aquele que está ali. Né? Então, atirar a primeira pedra não é simplesmente uma palavra, uma expressão, mas as pedras que podem nos agredir, e acreditamos que Jesus trouxe também esse momento de reflexão para que nós possamos pensar o que é que nós estamos fazendo para com o outro e para conosco, em relação às nossas atitudes, aos nossos comportamentos e também diante da nossa coragem de nós nos mostrarmos como somos, o que somos, no momento em que somos, sem a utilização de máscaras. Esperar por um outro, muitas vezes, é uma máscara. Utilizar a máscara da espera, então, alguém tem que ser o primeiro a atirar a pedra. E nem sempre o primeiro a atirar a pedra é o que tem mais razão. E é muito importante que nós possamos pensar nessas atitudes que muitas vezes podem nos levar ao desamor, podem nos levar à falta de respeito, à falta da fraternidade, à falta do perdão e do auto-perdão. Não é, Eduardo? Sim, e por falar em perdão, o tema dessa palestra, né, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, lembrando que está no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E o que é misericórdia? O que são os misericordiosos? São aquelas pessoas que já compreenderam a mensagem do Cristo e a colocam em prática, sendo benevolentes, sendo indulgentes, sendo caridosos, perdoando as ofensas. Então é um capítulo muito rico nesse sentido de mostrar como o perdão se faz e deve ser feito em nome do Cristo. E isso me lembra uma história muito interessante de um escritor chamado John Lashman, que relata o seguinte: um ex-presidiário que
sofria muito pela ausência da visita de seus familiares, notícia de seus parentes, né? Recebeu o direito à liberdade condicional. E ele saía da penitenciária muito amargurado, muito triste, porque o tempo todo que ele passou na penitenciária ele não recebeu nenhuma visita e nem uma linha sequer escrita por algum membro da família dele. Mas mesmo assim, ele pegou o trem rumo ao seu lar, à sua casa. No trem, senta ao lado dele um amigo do diretor. Por coincidência, né, diz o autor dessa história. E sabemos que coincidência é um dos sinônimos de Deus, né? É um dos... Acaso é o pseudônimo de Deus. Né? É um dos heterônimos, né, de Deus. Então, por coincidência, um amigo do diretor senta ao lado desse rapaz e, por ser uma pessoa sensível, percebe que ele está muito quieto, muito ansioso, né? Isso transpassa, né, em sua fisionomia. Então, com gentileza, ele toca no braço do rapaz e fala: eu estou percebendo que você não está muito bem, né? Podemos conversar um pouco? Talvez isso o deixe mais confortável. E o rapaz volta para esse senhor e diz que sim, eu estou muito tenso, eu estou voltando para casa e escrevi aos meus parentes que colocassem uma fita branca numa macieira, né, que fica nas adjacências da estação onde eu vou soltar. E que se não o tivessem perdoado, que não fizesse nada, que assim ele seguiria em frente, né, no trem, sem rumo certo. E que por isso ele estava realmente muito angustiado. O senhor então se ofereceu para ficar à janela, prestando atenção quando aparecesse a tal macieira. Passados 10 minutos, o senhor bota a mão no braço do rapaz, né, desse ex-detento, e fala: lá está a macieira. E o rapaz já fica numa certa expectativa. E ele deu uma pausa e falou: não há uma fita branca na macieira. Deu uma pausa que para o rapaz parecia uma eternidade e complementou: há várias fitas brancas cobrindo totalmente a macieira. Nesse exato momento, a terapia do perdão incondicional dissipou toda a amargura que levava aquele rapaz a ter uma vida muito complicada, muito difícil, muito desesperançada na penitenciária. E por isso ele chorou. E as lágrimas que vertiam dos seus olhos rolaram por sua face como a lavar as marcas da amargura de sua vida, de toda a sua vida na penitenciária.
Então, pessoal, o simbolismo que traz as fitas brancas, né, deve ser guardada sempre e eternamente em nossas mentes e corações, porque ela revela as palavras do Mestre Jesus. Aquele que entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão de alguém? Quem de nós não errou alguma vez, não se equivocou, não magoou alguém, não faliu? Não é verdade, Sônia? É verdade, e nós muitas vezes não falimos sozinhos, não é? A mulher adúltera, para ser adúltera, ela no mínimo tinha mais 2 pessoas, não é? O marido e mais o amante. Então, ela não faliu sozinha, faliu com tantas outras pessoas. E assim nós precisamos pensar em nossa vida também, que nós estamos envolvidos em uma determinada situação. E quando Jesus diz à mulher adúltera, vá e não peques mais, traz uma outra forma de reflexão. Né? Ela não recebeu só o perdão, mas não basta não só nós ficarmos ali recebendo o perdão. Nós também temos que dar continuidade à nossa vida. Nós temos que promover enfrentamentos e promover a nossa transformação moral. Não é? Então, que possamos tirar de todos estes episódios profundas reflexões e que possamos cada vez mais pensar no que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos interrelacionando com as demais pessoas, que pedras que nós estamos utilizando, por que temos essa necessidade de utilizar pedras e também, não é, se nós estamos utilizando de uma forma correta as pedras que nos são muitas vezes jogadas. Se nós estamos burilando estas pedras para transformar e para construir um caminho da nossa transformação moral. É importante esses tempos de reflexão. É importante que todos nós possamos, em cada momento e a cada dia, justamente organizar essas meditações e essas reflexões, pois é o propósito fundamental da nossa reencarnação. Nosso planejamento reencarnatório certamente nos trouxe, vá e não peques mais. E para nós não pecarmos, não transgredirmos mais, é preciso refletir sobre o que nós estamos fazendo. Que possamos seguir em frente e que nós todos possamos utilizar o material das pedras e que essas pedras sejam transformadas em pétalas de luz, de amor, de fraternidade, de respeito às diferenças, tendo atitudes mais includentes, tendo atitudes mais humanas, mais fraternas, mais solidárias, e que possamos prosseguir. Como Jesus disse, vá e não peques mais. A todos vocês agradecemos e aguardamos por vocês no nosso próximo encontro. Até lá, abraços fraternos a todos.